E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma edição, mais um episódio do nosso Petrocast. Hoje nós temos um episódio que é um episódio aquele que de deixar você inspirador, deixar você com a mente clara, reflexivo, um episódio de muito ensinamento e você já sabe, né? Senta que lá vem conversa porque o nosso convidado de hoje é especial e veio lá do Rio Grande do Sul. Veio do Rio Grande do Sul, passou pela Paraíba e aí passou ali pelo Agreste de Pernambuco, chegou aqui em Petrolina e olha, a gente vai aprender muito com ele hoje, viu? E você que tá aí acompanhando a gente, não esquece já de seguir a gente em todas as redes sociais, se inscreve no nosso canal, tá acompanhando esse conteúdo? Se inscreve, ó, aqui embaixo tem inscrever-se, se inscreve, aperta aí no sininho, porque sempre a gente posta conteúdo e aí você vai estar bem atualizado aí sobre tudo que a gente traz, né? Mas bora agradecer aí a parceria da turma tá com a gente. É isso, gente. Esse episódio vai ser um episódio prato cheio pra mim, né? Você me conhece, vai ser um prato cheio pra mim. Bom, então vamos falar das nossas parcerias, Vamos agradecer a nossa GVR, né? GVR do nosso amigo André Sá. A GVR trabalha com mentoria empresarial. Se você é aquele empresário que é centralizador, que não consegue delegar, que tudo você acha que só você sabe fazer, tá aí todo cansado, não consegue tirar férias, a GVR é para isso. Mentoria empresarial através de processos e de pessoas, além de gestão financeira também para o seu negócio. Resumindo, mais rentabilidade. Então, GVR, você vai descobrir de que forma o seu funcionário funciona melhor. Coisa boa. Principalmente para aquele empresário que tem muita rotatividade, né, de funcionário. Não segura ninguém. E aí chega um, não segura funcionário sai. Aí chega outro, não fica, sai também. Ou seja, é um problema de alocação de equipe, né? Então a GVR faz essa mentoria sensacional para você, tá? Nosso amigo André. Abraço para você, Vamos falar do BIOS? André. Vamos falar do BIOS. Olha, gente, estamos no mês de maio. E nesse mês de maio, inclusive já foi lançado o edital do Enem 2023, tá? Se você quer se capacitar, se você quer se preparar para a prova do Enem no final do ano, a equipe do BIOS é especialista em aprovação no Enem. Você sabia disso? Ó, principalmente em medicina, engenharias, o curso que você sonha em cursar lá no BIOS, esse sonho vai se tornar realidade sim, e tem uma promoção especial nesse mês aí de maio, então aproveita aí a promoção com desconto, ó, daquele jeito, lá no BIOS, para você ter a melhor equipe para conseguir alcançar seus objetivos. BIOS. Mandar um abraço para Dr. Loveci, meu dentista, sensacional, dentista das celebridades também, apoiando o nosso Petrocast. Lembrando que ele está com uma promoção supimpa do Dia das Mães, né, presenteando Josiária, que é uma influencer maravilhosa. Inclusive, ela vai aqui, né? A gente vai trazer ela aqui no podcast também, para ela contar a história dela, inspiradora, inclusive, e com certeza vai gerar muita identificação, porque a galera gosta muito dessa coisa do Nordeste, do interior, enfim, ela é tudo isso. E doutor Loveci presenteou ela com toda a estética, melhorou toda a estética dela, então ela tá muito feliz, tá em Petrolina e a gente vai convidar ela para o podcast. Doutor Loveci, muito obrigada. Estética dental é com ele, doutor Loveci, o dentista das celebridades. Muito bem, bora pro nosso conteúdo? Você quer ter uma mente vencedora e despertar para uma nova consciência? Pois é, então hoje a gente tem o prazer, tem a honra de receber aqui no nosso podcast o mentor, né, palestrante e ele que é autor desse livro aqui, ó, Mente Vencedora. Vamos conversar com Carlos Catuípe. Bem-vindo. Bem-vindo, Carlos Catuípe. É um prazer estar com vocês aqui, né, e poder compartilhar esse momento e a gente trocar essa ideia. Né, já fez muito podcast, você? Alguns, não muitos. É uma palestra gratuita que a gente vai receber aqui, é verdade? Assim, a gente está sempre compartilhando conhecimento, né? Em tudo que é lugar que eu vou, eu estou dando palestra. Então, acho que vai ser muito diferente. A gente está sempre conversando e levando valor para os lugares que a gente vai. Então... É diferente o podcast, porque aqui a gente pergunta, a gente pode tirar dúvida, acaba que a gente faz o papel de quem está assistindo também. Show. E você está no Vale do São Francisco porque tem uma palestra hoje também, né? Exatamente. A gente tem um treinamento, né? Porque olha a diferença de palestra. Palestra é o palestrante vai lá, passa a informação e beleza, a galera vai para casa e faz o que quiser com a informação. O treinamento é um pouquinho diferente. O que eu quis fazer? Pegar essa palestra, transformar
ela é um pouquinho mais tempo, né? A gente tem 2 horas, 2h30, mas fazer alguns exercícios justamente para que as pessoas tenham a prática já. Porque tem uma frase que eu gosto muito que é: mais vale uma gota de prática do que um oceano de teoria. Então, teoria a gente está vendo que tem bastante, mas pouca prática. Então a gente tem que ter prática. E isso é fundamental. Então as pessoas vão no treinamento, elas vão assistir, vão receber o conteúdo e vão praticar junto, né? No treinamento ali na hora. Mente Vencedora. Mente Vencedora. A gente estava olhando aqui esse livro, né? E até olhando seu conteúdo também. Hoje em dia existe uma necessidade tremenda das pessoas terem um pensamento positivo em relação a várias coisas. Sim. Né? Eu queria que você falasse primeiro pra gente o que te inspirou a escrever esse livro aqui, né? O que ele pode levar para as pessoas, trazer para a melhoria da qualidade mental das pessoas. E já deixar uma dica para quem quer ter a mente vencedora, né? Ótimo. Esse livro, ele é digamos assim, a base fundamental do autoconhecimento, autocontrole mental, relacionamento, né? Então, hoje em dia, nós estamos carentes desse conteúdo. A gente tem bastante conteúdo na internet, bastante coisa, mas a base fundamental que realmente ela faz a diferença na vida das pessoas é ela entender quais são os seus veículos e ferramentas da consciência. Ou seja, eu vim para uma vida, né? Eu nasci e eu recebi veículos e ferramentas. Porém, eu não tenho ideia de que veículos são esses, que ferramentas são essas. Porque eu fui atrás desses veículos e ferramentas, desse conteúdo, porque eu, um tempo atrás, sofria muito com a ansiedade. A ansiedade é aquele medo do futuro, a mente perturbada, com um monte de pensamento, medo, insegurança, né? Aquela tensão, preocupação diária, sofrer por antecipação, não conseguir dormir, ficar com falta de ar. Tudo isso eu passei. Então, chegou um momento da vida assim, eu tenho que mudar esse caminho, eu tenho que parar com isso, tenho que entender o que está acontecendo comigo, né? As pessoas me dizem assim, ó, cara, você está muito ansioso, está muito ansioso. Que ansioso o quê? Eu quero que às vezes, que a minha vida aconteça, quero que as coisas aconteçam, a coisa não vai, não anda, está travada, minha vida está travada. Então, aí naquele momento eu decidi fazer uma mentoria com o Dr. Mauro Quitico, que é um psicoterapeuta lá do Rio Grande do Sul, e ele me convidou, cara, estou vendo que você tem uma habilidade de lidar com pessoas, você gosta dessa área, por que você não faz a formação em psicoterapia com a gente? Aí eu decidi fazer a formação e a partir dali eu não parei mais. Aí comecei a estudar, a ler muitas coisas, me aprofundar, tanto na espiritualidade quanto na PNL, né, Programação Neurolinguística. Aí depois fiz a formação em coach. E o livro, ele surgiu justamente dentro de um método que eu criei, chamado DMV, Desenvolvendo Mentes Vencedoras. Né? E a palavra desenvolvendo, às vezes, passa batido. Como assim desenvolvendo? Desenvolver quer dizer, nós fomos envolvidos ao longo do tempo, desde que nós nascemos, a um determinado mindset, uma mentalidade. E agora nós precisamos nos desenvolver digamos assim, do inconsciente coletivo que nós somos levados para que a gente possa realmente perceber qual é a nossa essência, o que é verdadeiro dentro da gente, o que é a natureza divina, né? Tá dizendo para a gente o tempo todo. E aí o livro, ele é justamente essa base que a gente precisa para viver. Então é um manual para a vida, assim, é um companheiro que as pessoas vão ter para o resto da vida. Tudo que está nesse livro, as pessoas vão usar para o resto da vida. Diariamente elas vão precisar desse conteúdo. E não só as pessoas, os filhos, os netos, os bisnetos. E se a gente nascer de novo, a gente vai precisar desse conteúdo. Então, um conteúdo básico, fundamental, deveria ser estudado já nas escolas, né? Quem sabe futuramente, mas é um processo para quem está se abrindo para uma nova consciência, um novo nível de consciência. O próximo é aquele próximo onde a gente vai controlar os nossos pensamentos, a nossa mente, e vamos viver de acordo com essa, digamos assim, essa frequência quântica da nossa intuição, da nossa corrente divina, né? Do nosso consciência divina dentro de cada um de nós. O que eu leio bastante, Carlos, é que, por exemplo, tem muitas pessoas que fazem esse despertar da nova consciência, fazem treinamentos, fazem cursos, Sim. mas mudam para uma nova consciência, mas eles não permanecem, porque o subconsciente ele é muito fincado, né? Muito. A gente tá ali, nós somos hoje o que nós vivemos na infância, né? Como se manter dentro desse padrão de nova consciência? Porque tem muita gente que não consegue. Vai lá, faz PNL, coach, e não consegue manter. Exatamente. Então,
Adriano, o que aconteceu comigo? Eu passei por todo esse processo de treinamento, imersão de final de semana, né? Treinamento com Augusto Cury, com Roberto Chiniachik, com Lai Ribeiro e vários outros profissionais, grandes nomes dentro dessa área de desenvolvimento. E o que eu notei? Tem coisas que são fundamentais, coisas que são realmente eficazes dentro desses treinamentos. E outras coisas não são. Outras coisas não vai mudar nada na vida das pessoas. Então, por isso que eu quis? Eu quis eliminar a perda de tempo. E também de dinheiro, né? Porque a gente acaba investindo muito dinheiro para participar de muitos treinamentos. Então, cara, o que eu posso facilitar para essas pessoas? Eu tenho uma missão, digamos assim, né? Que é ajudar na limpeza da psicosfera. O que é a psicosfera? A psicosfera é a camada psicológica da Terra, a somatória de todos os pensamentos do planeta. Como é que a gente faz para limpar isso? Né? A gente tem que mudar A missão é grande, a frequência mental das pessoas, é mudar estado mental. Como é que eu faço para mudar estado mental? Tem que ser uma coisa eficaz. Eficaz é aquilo que realmente faz Funciona. a virada de chave na mente da pessoa. Então, muitos treinamentos você assim, pensa positivo que vai dar tudo certo. Não vai. Você Então, vai ganhar R$1 milhão. negócio de lei da atração, se você atrai... Não, beleza, tudo isso funciona, mas a pessoa tem que entender como é que isso funciona. Não é uma coisa assim mágica, né? E a primeira coisa que eu falo no treinamento para as pessoas é exatamente isso. Ó, eu não vou trazer para vocês aqui pensamento positivo. Pensa positivo que vai dar tudo certo na sua vida. Não, não é isso. Isso a gente já ouve todo dia na internet. Não é. Pensamento positivo não é o que garante o teu sucesso. Tudo bem, o pensamento ele é importante. Você vai entender o que é a ferramenta chamada pensamento. Você recebeu uma ferramenta poderosa chamada pensamento. Então, não adianta pensar positivo. Vou pensar positivo e as coisas vão dar certo. Não vai dar certo. E aí? Mas quando a coisa não der certo, como que você vai pensar? Como que você vai usar essa energia criativa do pensamento? Então, no treinamento, o que a gente traz para as pessoas, né? Essa consciência sobre o pensamento. O que é o pensamento? Né? Porque é inevitável ter pensamentos ruins, né? Mas aí a forma como você lida com seus pensamentos é que faz toda a diferença. Exatamente. Tem uma regrinha muito, muito importante que diz assim, 10% é o que acontece. 90% é como você reage ao que acontece. Paulo Vieira, né? Fala dessa regrinha. Então, 10% são os fatos, né? O fato é o fato. Agora, como que eu reajo ao fato? E aí, essa reação é uma ação. E assim a gente vai criando uma bola de neve dentro desse processo. Agora, quando a gente começa a ter consciência sobre os nossos veículos e ferramentas da consciência, ou seja, primeiro eu criei um método de 5 pilares. O primeiro pilar é autoconhecimento. Você tem que se conhecer. Mas autoconhecimento não é simplesmente você saber o que você gosta de comer, que roupa você gosta de vestir, que tipo de programa você gosta. Isso aí é muito superficial, é muito básico. O autoconhecimento é você entender dos seus veículos da consciência e suas ferramentas que você recebeu. Então, dentro desse processo, você recebeu uma mente, você tem uma mente. Mas quem sabe, né? Eu tenho uma mente. Mas o que a gente ouve falar sobre a mente? A mente é um macaco maluco, a mente é vazia, a oficina do diabo. Então tem várias coisas sobre a mente que as pessoas não têm consciência e simplesmente falam sobre a mente. A mente simplesmente é um veículo que você tem que aprender a controlar. Se você não controla a sua mente, alguém controla, né? Ou o mundo externo, as notícias, as pessoas, tudo isso vai nos direcionando, mas no momento que a gente vai começando a expandir a nossa consciência, no caso, ter consciência, é você ter uma percepção mais aprofundada sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos. Então, vamos pensar que a mente, por exemplo, é um foguete. Né? A mente é um foguete, ela não tem ré, ela só vai. E aí, qual é o combustível desse foguete? É o pensamento. Justamente as pessoas têm que entender que o pensamento é uma ferramenta na nossa mão. Né? O poeta Descartes já dizia, penso, logo existo. Mas vamos aprofundar esse pensamento. Pensa o quê, meu filho? O que você pensa? Eu penso que a vida não vai para frente, o governo não ajuda, no Brasil nada acontece, né, de bom, a minha vida é uma desgraça. E aí as pessoas começam a pensar dessa forma. Se o pensamento é uma ferramenta e ele é uma energia criativa, como que eu estou criando a partir da minha autoconsciência? Que tipo de pensamento eu deixo vibrar na minha mente, né? Que o Adriano falou assim, ser positivo não significa que você não vai ter pensamentos negativos. Significa que você não vai permitir que esses pensamentos controlem a tua mente. Aí você vai desenvolver o autocontrole a partir do autoconhecimento, que é o nosso segundo pilar. O terceiro é a autoprogramação, então você começa a se reprogramar e direcionar a tua energia mental para aquilo que você quer construir e não ser condicionado às situações externas, né? Relacionamento, que é o quarto pilar, e o quinto é consciência espiritual. Esses são os 5 pilares
do método DMV, Desenvolvendo Mentes Vencedoras. Agora tem uma questão, principalmente em relação a pensamento. Você falando aí de pensamento, nosso pensamento avança e hoje muitas pessoas estão à frente, estão sempre pensando no amanhã, daqui a um mês, no futuro, daqui a um ano e tal. E isso aí preenche tanto a mente que você termina estagnando. Como fazer para sair dessa possibilidade de estar sempre pensando na frente e você se colocar no dia de hoje e aproveitar o momento atual? Cara, excelente pergunta. Tem uma frase que é fundamental e maravilhosa, que tem um conteúdo maravilhoso, que diz assim: os ansiosos vivem no futuro, os rancorosos vivem no passado e os sábios vivem no presente, porque eles sabem que no presente a gente está criando o futuro. Ou seja, quando a gente lê Eckhart Tolle, né, que fala o poder do agora, qual é o poder do agora? O momento presente é o que a gente cria o futuro. Hoje eu estou criando o meu futuro. Agora, quando a gente começa a imaginar o futuro, a gente está usando o poder da imaginação. E o Einstein já dizia, a imaginação é mais importante do que a realização. Por quê? Porque o que você não pode imaginar, você nunca vai conseguir realizar, né? Imagina que você nunca imaginou uma casa melhor para você. Você vai continuar na mesma casa. Você nunca imaginou uma vida melhor, um relacionamento melhor, ou melhorar alguma coisa que você quer melhorar na sua vida. Se eu nunca conseguir imaginar isso, para mim, eu não vou conseguir realizar, porque eu tenho que imaginar primeiro, para depois ir para a realização, né? Por que qual a diferença de uma pessoa, por exemplo, que ela recebeu na infância, por exemplo, mais críticas do que elogios, e uma criança que recebeu mais elogios do que críticas? Você pode fazer uma comparação dos dois na vida adulta? Sim, provavelmente a criança que recebeu mais elogios, ela tem um comportamento mais autoconfiante, né? Mas isso não quer dizer que é uma regra geral. Pode ser diferente. Mas a tendência é que ela acredite mais nela. Não, filho, você é inteligente, você consegue, você é capaz. Quando eu escuto isso, eu sou impulsionado, eu sou influenciado a buscar cada vez melhorar mais, eu sou competente, eu me sinto cada vez mais apto a crescer e buscar novas possibilidades. Agora, quando eu escuto constantemente, você é burro, não faz nada direito, aí a gente acaba sendo o quê? Condicionado aquelas frases ali, né? E elas soam, principalmente quando é de pai, de mãe. Acreditar nisso, né? Exatamente. A pessoa que a gente mais ama, até né? Involuntariamente, né? Isso fica... Porque se a pessoa que eu mais amo é meu pai, minha mãe, fala isso de mim, por que eu não vou acreditar nos outros? Exatamente. Agora tem aquela questão da superação, né? Meu pai dizia assim de vez em quando: ô, seu burro, você é burro, hein? E aí... Burro. Aí, burro. Eu falava, mas é burro. Então, a grande questão é, será que eu sou burro? E aí a gente buscar uma superação, né? Então, eu vou me superar, eu vou buscar, não simplesmente para provar para o meu pai, porque na realidade, quando eu fui buscar autoconhecimento, era para mim mesmo, né? Embora meu pai tinha algumas características negativas, mas também era um buscador, um cara que estava sempre lendo, querendo entender do mundo espiritual, que não podia ser só esse mundo, não pode ser só isso aqui, tem que ter coisas a mais. Então ele me instigou, me influenciou a buscar autoconhecimento. E isso foi maravilhoso. Então, chega um momento da sua vida que a gente escuta assim as pessoas falarem, né? Os grandes players do mercado digital dizendo assim, você tem que honrar pai e mãe. Você tem que honrar pai e mãe. Mas isso, se não for explicado, as pessoas não vão entender. E elas vão achar assim, meu pai foi horrível comigo. Minha mãe não me deu amor. Como é que eu tenho que honrar meu pai e mãe? Que história é essa? Né? Eu sou uma pessoa hoje negativa porque o meu pai me tratou mal, porque a minha mãe... Então, aí é que está a grande questão. Viver culpando, né? Exatamente. Honrar pai e mãe, o que significa? Significa que você... é uma pessoa que hoje está apta a ser melhor que o seu pai e que a sua mãe, né? Meu pai e minha mãe não tiveram dinheiro, eles tiveram uma vida financeira difícil, uma situação complicada, muita briga, muito conflito, muito xingamento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que repetir o padrão na minha família? Não, eu tenho que quebrar esse padrão e mostrar para ele, cara, eu consegui criar uma vida melhor ainda e quero te mostrar essa vida. Então, isso sim é honrar pai e mãe. Olha, pai, eu tenho uma família e essa família é equilibrada, meu relacionamento com minha esposa é maravilhoso, a gente não briga, a gente não discute, a gente não se xinga, a gente não tem um relacionamento muito amoroso, de muita cumplicidade e além disso eu tenho uma casa linda, eu tenho um carro legal, né, coisas que a gente não tinha. Então nós estamos hoje em crescimento. Eu honro meu pai e minha mãe, eu aproveito aquilo que eu posso melhorar e vou
masterizar isso e preparar esse ambiente para que meus filhos sejam melhores que eu. Então, esse é o processo evolutivo. Nós temos que ser melhores que os nossos pais, né? Agora, ficar culpando... A consciência espiritual, né? Ficar culpando eles. Os Não, outros, vocês não me deram amor, então eu sou esse cara revoltado aqui, eu sou drogado porque meu pai bebia. Tudo bem, seu pai bebia, mas e você? Vai continuar bebendo? Vai continuar sendo a mesma pessoa? Não, vamos quebrar esse padrão aí. Padrão mental, estado emocional, muda a consciência, você cria um novo mindset, uma nova mentalidade, e aí você cria um novo destino para você, não igual à família, né? Aí que tá a grande questão. Aí é que entra a autorresponsabilidade, né? Ô, Catuípe, agora, a gente falou aqui de filhos, de crescimento e tal, agora pensando aqui para os empreendedores, para os empresários também, né? Como lidar com as frustrações do negócio? Porque um negócio é traiçoeiro, né? Um dia ele tá de boa, mas vai ter um dia ali que não tá tão bem assim. Como lidar com, principalmente, um negócio em ascensão e tal, que tá crescendo, mas que sente ali as dificuldades do crescimento? A gente vê assim, ó, sempre que vem as pessoas me perguntar, Carlos, eu tô querendo empreender, tô querendo criar novos negócios, né? E a gente tem que entender, assim, o que a pessoa realmente, ela ama fazer, que é uma coisa que ela se sente muito bem fazendo, né? Que se caso ela não tivesse um retorno financeiro, ela ia fazer com muito amor mesmo, com muita alegria. Isso é um fator primordial. Por quê? Se eu entro no negócio só por causa do dinheiro, eu quero dinheiro, então eu vou buscar o dinheiro. Então o foco está no dinheiro. E muitas vezes eu me frustro porque eu não me sinto feliz com o que eu faço. O dinheiro até pode vir, mas imagina uma pessoa, será que ela tem sucesso? Ela tem um profissional que ela não ama, não gosta, ela vai todo dia trabalhar sem vontade, ganha muito dinheiro, porém, não é o que ela ama. Ela tem sucesso? Eu considero que não, né? Porque falta um elemento ali. Ou então eu trabalho pra caramba, ganho muito dinheiro, mas a minha família tá cada vez mais distante um do outro, né? O meu relacionamento com minha esposa não tá bom, eu considero que não tem sucesso. Ou o cara foca no trabalho total e não tem saúde. Então, é isso que a gente traz para as pessoas, equilibrar saúde integral, equilibrar família, relacionamento, profissional, financeiro, que é uma consequência do profissional, né, com alegria, e tudo isso amparado pelo espiritual, né, que a Adriana falou, é muito importante nós estarmos amparados pela nosso propósito divino. Mas qual é o meu propósito? Eu não sei, cara, eu quero ganhar dinheiro. Bom, ótimo, quer ganhar dinheiro? Ajuda pessoas. Como é que você ajuda pessoas? Então aí que tá, o negócio ele vai ter altos e baixos, mas aí você vai analisando como é que tá o mercado, o que as pessoas estão precisando, né? Eu sempre faço uma regra seguinte, o que as pessoas precisam, né? Principalmente no dia de hoje, o que elas estão precisando? Beleza, o que eu faço muito bem, que eu amo fazer nesse propósito, né? E o que eu posso transformar isso num serviço que vai ajudar as pessoas. Agregar valor. Quando você pensa no outro, o dinheiro, quando você pensa em gerar valor na vida do outro, o dinheiro é somente uma consequência. Exatamente. E aí tem aquela velha frase muito conhecida que quando o nosso porquê, que é o propósito, é grande, o como a gente dá um jeito. Exatamente. E tem muita gente aí se perdendo no mundo profissional porque não descobriu ainda o seu propósito. Vou me empenhar aqui, vou estudar no negócio que dá dinheiro, vou estudar medicina, mas não é aquilo que faz o olho brilhar, a pupila dilatar, como diz Melim, né? Porque tem gente que vai para o trabalho e trabalharia de graça se não precisasse de dinheiro para viver, né? Eu, por exemplo, adoro comunicação. A gente falava com o nosso sócio, ele dizia, vocês fariam de graça? Eu faria. Aí ele ficou olhando assim pra gente, acredito que vocês não fariam de graça. Aí eu olhei pra faria. A gente faria de graça. A gente faz de boa, entendeu? A gente faz de boa, porque é o propósito. Mas, Adriana, o propósito é ganhar dinheiro com comunicação? Não, é poder ajudar pessoas, abençoar vidas através da minha voz. Exato. Então, o dinheiro é somente uma consequência. E aí muita gente se perde. Mas como achar o meu propósito, né? Aí você achou o seu propósito, que foi ajudar as pessoas a terem uma mente vencedora e despertarem para uma nova realidade, né? É que aconteceu, como eu falei, né? Como eu estava sofrendo com ansiedade, eu fui buscar autoconhecimento para minha cura, né? Para me ajustar. E aí nesse processo eu comecei a ler tanto, chegou um momento da minha vida que eu comecei a ler. Eu passava dias inteiros lendo muitos livros. E eu cheguei a um momento que eu estava com a minha cabeça explodindo de conhecimento. Cara, eu tenho que criar alguma coisa
para ajudar, compartilhar. para compartilhar isso, né? É verdade. A gente começou a fazer palestras, eu comecei a escrever esse livro, e aí não paramos mais. Aí eu continuei fazendo outros cursos também, né, com esses profissionais que eu falei para vocês. E uma coisa que quando a gente entra nessa senda de autoconhecimento, a gente não para mais, né? A expansão de consciência, ela é constante, né? Se a gente for começar a aprofundar o assunto aqui, a gente vai para as galáxias. Então a gente tem que ter consciência básica da nossa base fundamental. Porque se a gente não tem fundamento, a gente não vai para lugar nenhum. Tem que ter fundamento. Aí tem uma frase que é de Paulo Coelho, que diz assim... É de Paulo Coelho ou é de Cora Coralina? Felizes os que... Eu não decoro essas coisas. Felizes os que aprendem e ensinam o que sabem. Porque quando a gente ensina, a gente continua aprendendo. Exatamente. Né? Então, eu acho que é aí que tá a virada de chave, o divisor de águas. Agora eu queria saber uma coisa. Você escreveu esse livro aqui, beleza? Ótimo. Um livro perfeito, tá? Eu acredito que você se realizou bastante nesse livro aqui. Mas a gente tem que pensar na frente. Já tem outro livro em vista aí? Tem mais um livro para escrever, né? Chama-se A Lei é o Amor. Esse livro ele vai vir posteriormente. Primeiro a gente vai ter que trabalhar bastante esse aí. Por quê? Porque esse livro é a base fundamental, como eu falei para você, do autoconhecimento, do autocontrole mental e emocional, da autoprogramação, né? Ou seja, existem dois tipos de pessoas no planeta. Pessoas destrutivas, que estão se autodestruindo com seus próprios pensamentos e sentimentos descontrolados, e não só estão se destruindo, como estão destruindo suas famílias, relacionamentos, e infelizmente porque elas não têm consciência. Então, a grande maioria está se autodestruindo. E pessoas construtivas, que são aquelas que já têm consciência e já estão começando a construir a partir do seu pensamento em equilíbrio, né? Uma nova vida, uma vida de paz, de amor, de tranquilidade, de relacionamentos equilibrados. Então, são dois tipos de pessoas no planeta. A grande maioria são autodestrutivas, porque elas não têm consciência. Então, é aquela velha frase do mestre na cruz, né? Perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Exatamente. Então a gente tem que levar consciência para as pessoas, para que elas comecem, opa, peraí, o que eu estou fazendo com o meu próprio pensamento, me autodestruindo, me colocando para baixo, dizendo para mim, eu sou um fracassado, nada dá certo na minha vida, eu estou sempre doente, as coisas não andam, ninguém me ajuda, o mundo está horrível. Então esse pensamento, que é uma energia criativa na minha mente, que é poderosa, e eu não tenho noção do poder da minha mente, né? Eu uso do treinamento uma codificação que está na mente das pessoas para que elas comecem a virar uma chave e perceber que dentro delas está o poder de transformação. E aí eu falei para elas assim, vamos começar a recondicionar, ou seja, começar a programar a nossa mente novamente, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer, quando as pessoas te perguntarem aí na rua, como é que está a tua vida? O que você vai responder a partir de agora? Vou dizer o que você vai responder. Cada vez melhor. Certo? Certo, beleza. Então, como é que tá a tua vida? Aí você responde, cada vez melhor. Beleza. Você acredita nisso realmente? Né? Será que isso é uma verdade para você? Ou é só porque o Carlos falou e você acredita? Alguém perguntou hoje, né? Foi uma chamada para mim. Alguém me perguntou hoje, como é que você tá? Eu, melhor do que mereço. Mudarei a partir de hoje. Cada vez melhor. Tá, mas aí a grande questão é, será que eu acredito nisso? Agora é só eu dizer, começar a falar, cada vez melhor a minha vida vai melhorar? Né? Claro que não, porque a grande questão é a crença. Eu não acredito nisso. Mas então vamos usar um elemento que está dentro da sua mente já codificado para que você fortaleça essa crença e possa prevalecer essa nova codificação, né? Então eu pergunto para as pessoas, gente, eu vou usar uma codificação que está na mente de vocês para a gente fortalecer isso. Qual é? Palavra tem poder? Sim ou não? Me respondam. Tem, né? Tem poder, você já sabe de onde é que vem isso. Vem da religião. A religião vem batendo na nossa cabeça há muito tempo. Palavra tem poder. Palavra tem poder. Mas de onde é que vem a palavra antes dela ser falada? Na mente. Na mente, vem do pensamento. As pessoas pensam e falam, mas a grande maioria às vezes nem pensa, ela simplesmente fala. Ai, meu filho, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Palavra tem poder, sim ou não? Então o que você está atraindo para sua vida? Mais assombração. Certo, porque você fala com pensamento e sentimento. Você sente, você fala com aquela energia do sentimento. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu só posso ter jogado pedra na cruz, eu mereço sofrer mesmo. E pegou na orelha do homem, né? Então, isso, falando de uma forma assim, de uma brincadeira, mas é uma coisa que as pessoas falam com pensamento e sentimento, elas estão usando isso. Então, quando eu falo palavra tem poder, sim, palavra tem poder. Isso está
Tá claro na sua mente? Sim. Agora, quando as pessoas te perguntarem como é que tá a tua vida, o que você vai responder? Cada vez melhor. Então, você entende que a sua palavra é poderosa, e quando você entende que o seu pensamento, ele é a energia criativa, você está criando isso. Porque você é a lei da autorresponsabilidade, está criando a sua nova vida a partir de hoje. Então você começa a determinar para você cada vez melhor. Meu relacionamento eu vou melhorar a minha saúde, eu vou melhorar minhas finanças, eu vou melhorar meu profissional. Então depende de quem melhorar, né? Depende do mundo fazer alguma coisa para eu melhorar, depende de alguém descer do céu e dizer, olha, venha, você está salvo. Não. Né? É você o protagonista da sua história, mas você tem que ter a consciência de como você está usando esse poder da sua mente. Primeiro, você tem que perceber que você tem uma mente, né? Porque você fala assim, a pessoa tem mente, mas o que é a mente? A mente é um macaco maluco, a mente em mente. Então, a gente ter consciência sobre esse veículo e também sobre essa ferramenta chamada pensamento, de como eu estou usando essa ferramenta. Então, não é pensa positivo que vai dar tudo certo. Não. Pensa com consciência. Esse pensamento está me levando para mim conquistar o meu próximo passo ou ele está me sabotando? Então você começa a perceber dentro de você também o autossabotador, né? Que vem da nossa frequência do ego, do egoísmo. Então tudo isso é despertar essa consciência, justamente a gente perceber esse mundo interno e tomar as rédeas desse mundo interno. Então é uma mensagem divina que eu trago para as pessoas, para que elas olhem para dentro de si e realmente percebam a consciência divina que há dentro de cada um. Né? Independente de religião, cada um tem a sua religião e está tudo certo, né? A palavra religião vem do grego, que é religare, religar é o nosso sistema de origem, mas acima de todas as religiões está a espiritualidade, o nosso contato com a nossa consciência divina. E aí que é a grande questão, quando eu começo a perceber quem sou eu de verdade, né? Eu não sou o Carlos, eu estou o Carlos. Um dia o Carlos não vai estar mais aqui, né? Mas quem sou eu que está se manifestando hoje como o Carlos? É o meu ego? Que é codificado dentro lá de toda a trajetória do ser humano, né? Da ancestralidade que vai passando de geração em geração. Não, aí que eu tenho que ter consciência sobre tudo isso. Carlos, a gente vê um grande crescimento de mentores, de terapeutas, de coaches, de especialistas em programação neurolinguística, mas a gente nunca viu tanto também pessoas com ansiedade. O que acontece que as pessoas estão tão ansiosas, tão depressivas? É um número, inclusive, assustador. Você sabe que, Adriana, desde 1950 até agora, 2020, a nossa humanidade, ela simplesmente triplicou e quase quadruplicou, né? Nós tínhamos 2 bilhões de pessoas em 1950. Agora nós temos aí uma média de quase 8 bilhões. De onde é que vem tanta gente? Né? Como é que nasceu tanta gente? De onde é que vem toda essa galera? Então, o que eu quero dizer aqui? Gente, está acontecendo uma grande transformação nesse planeta. Esse planeta ele está mudando. Ele está mudando no sistema para que as pessoas evoluam mais rapidamente, né? Ou seja, chegou um momento das pessoas perceberem como é que eu faço para controlar a minha mente. E aí, é exatamente nesse momento que as pessoas começam a sofrer mais com ansiedade, mais com depressão. Por quê? Porque elas não controlam o seu veículo mental. E é esse o nosso papel, ajudar elas a perceberem isso. Porque não é um remédio que vai fazer você controlar a sua mente. Né? As pessoas hoje, Rivotril é o campeão de vendas, mas e aí? Você vai ficar condicionado a uma droga para tentar amenizar as suas conexões neurais para você estar mais zen? Não. Né? A gente sabe que o caminho não é esse. O remédio, ele age no cérebro. O cérebro não é a mente é o campo. A mente é o campo de energia que está à nossa volta e que nós emitimos essa frequência chamada pensamento. Então, cada pensamento é uma onda, cada pensamento é elétrico, o sentimento é magnético. Então, nós criamos à nossa volta um campo de energia eletromagnético. E esse campo, nós temos que ter consciência sobre isso. Se a gente não tem consciência, o nosso campo está simplesmente perturbado com os nossos pensamentos, medos, ansiedades. A ansiedade nada mais é que o medo do futuro. É manifestar aqueles pensamentos. Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que eu vou passar na faculdade? Será que isso? Será que aquilo? E se eu não conseguir? E se? E se? Então, aqueles monte de esses mais os tem quês da vida, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a pessoa começa a sofrer por antecipação. Então, Augusto Cury fala muito, sabiamente, numa síndrome chamada síndrome do pensamento acelerado. Hoje em dia, nós temos muita informação e essas informações acabam criando um overload de informações na nossa mente. Você a gente acha não consegue dormir direito, né? Que a ascensão da internet, esse bombardeio de informações é que fazem as pessoas terem aumentado, na verdade? Na verdade, hoje nós temos muita informação e isso é maravilhoso, só que a gente tem que ter controle sobre essa informação, a gente tem que saber como usar, né? Então, a grande carência que eu vejo das pessoas hoje é justamente aprender como usar. Como eu vou usar a tecnologia? Não
ficar, por exemplo, ser um escravo da tecnologia. Eu quero ver aqui o que está acontecendo, eu quero ver a vida das pessoas nas redes sociais, eu quero saber que se o meu post teve quantas curtidas, quantos comentários, né? E aí tem aquela questão assim, as pessoas focam mais na negatividade do que nas coisas positivas. É um padrão da sociedade, focar mais no negativo. E a mídia já sabe disso. Então, vão bombardear eles com notícias negativas, porque aí as pessoas ficam ali ligadas e a gente já mete uma propaganda no meio. Né, já vende algum produto ali. Então, a grande questão você tem que ter consciência sobre como você pensa, como você reage sobre as coisas. O pensamento, ele é uma energia forte. Né? É o nosso subconsciente, ele trabalha obedecendo ordens. Se você fala para as pessoas assim, eu não tenho capacidade, eu não consigo, é difícil, as coisas não andam, eu estou me programando, eu estou reforçando uma programação. Né? Então, o que eu digo para as pessoas? Gente, o universo, Deus, né, como você preferir chamar, tem só uma palavra para você. Qual é a palavra? Sim. Se você acredita que é capaz, você é capaz. Sim, você é capaz. Se você acredita que não é capaz, sim, você não é capaz. E aí tá tudo certo. Por quê? De onde parte essa crença? É diante de você. Cara, eu acredito que eu não vou conseguir. Então, se você acredita que não vai conseguir, você já está se sabotando. Agora, a grande questão não temos que ter medo de errar. Cada erro é um aprendizado e a gente vai melhorando a cada passo, né? Agora, claro, as pessoas, como não têm essa consciência, né, Adriana, elas entram nesse processo de preocupação. O que é a pré-ocupação? Olha a palavra, pré-ocupar a sua mente previamente com aquilo que você não quer, porque ninguém se preocupa com coisas boas, né? Uhum. Quem é que se preocupa com coisa boa? É verdade. Cara, eu tô tão preocupado, meu. Eu tô preocupado que eu vou ganhar na loteria. E eu não tô nem dormindo, que eu tô preocupado. Ninguém se preocupa com coisa boa, é só coisa ruim. Então, preocupa a sua mente com coisas negativas. E se acontece? Então, eu quero prever todas as coisas negativas que possam vir a acontecer para me preparar. Não, você está criando com a força do seu pensamento. Se eu começo a imaginar que o meu filho pode morrer, que o meu filho pode ser atropelado, que o meu filho pode ser assaltado, nossa, olha o poder da minha mente, eu estou usando para criar coisas horríveis, imaginando meu filho passando por aqui. Não, comece a ter controle, senão a mãe não dorme, tem que tomar remédio, fica Poderia transferir isso para uma coisa positiva, né? Exatamente. Daria certo. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo rapidinho? Vamos para o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente volta já já com esse papo aqui sensacional para mudar sua mente, viu? Agora para o bem. Volta já. Que nossa aprovação é campeã, todo mundo já sabe, já conhece. E qual um dos nossos segredos? Simulados. Nós temos as melhores plataformas de simulados do Brasil, a Evolucional e a Triaduc. E esses simulados, que são exclusivos de uso do BIOS, eles fazem uma diferença enorme. Não são apenas simulados, eles fazem diagnóstico. Quando você recebe sua correção pela TRI, mesma metodologia do Enem, você recebe também diagnóstico dos seus pontos fracos, dos seus pontos fortes. E na Triaduc, que só o BIOS tem, você tem ainda uma recomendação adaptativa. Para cada erro que você comete, você recebe 3 questões dentro da teoria da resposta ao item para acertar os pontos que foram erros. Só o BIOS consegue ter essa aprovação gigante, porque tem a melhor equipe e toda a melhor infraestrutura para o ato de aprender. Se você é um empresário centralizador e tem dificuldade de delegar por medo da equipe não fazer tão bem como você, contrate certo. GVR Mentoria. Exatamente no período que a gente mais cresceu. Então a gente saiu do faturamento aí de 240 mil, passando de R$1 milhão com esse trabalho da GVR Mentoria. É extremamente importante para o processo de gestão da empresa, para que os diretores e sócios possam estar prospectando novos projetos para a empresa. A gente consegue desenvolver as pessoas para que essa empresa se torne lucrativa e autogerenciável. A vida é como um espelho. Obtemos os melhores resultados quando sorrimos. Seja o melhor que puder ser. Seja sorriso. Clardente. Mais de 10 mil sorrisos transformados. Profissionais especializados em todos os tipos de procedimentos estéticos dental. Lentes de contato. Implantes dentários e próteses. Facetas de porcelana. Gengivoplastia e bichectomia. Clardente. Há mais de 20 anos valorizando sorrisos. Academia Dubos, equipamentos de última geração. Equipe especializada. Mais espaço, ambientes climatizados.
Preços especiais. Academia Dubos. Dubos, esculpindo melhor em você. Avenida das Garças, do Avelar, Petrolina. Glaciar Refrigeração, montagem e manutenção de câmaras frias para refrigeração e conservação de frutas, bebidas e laticínios. Os melhores equipamentos e equipe técnica qualificada. Glaciar Refrigeração. Ligue e solicite o seu orçamento. Muito bem, já de volta, né, aqui com o nosso episódio. Hoje a gente tendo essa presença ilustre aqui no nosso podcast, Carlos Catuípe, trazendo muito conhecimento, falando aqui sobre mentalidade, sobre você ter uma mentalidade vencedora, como você vencer aí os obstáculos, como você virar essa chavinha aí da sua mente e aí você ter uma mente aí pra frente, para o sucesso, né? Mas a gente tava falando aqui em off, né, aproveitando o intervalo, para adiantar alguns assuntos. E era exatamente sobre a ansiedade que a gente tava falando aqui, né? Como a gente tem lidado, né, e encontrado aí nesse meio pessoas ansiosas, né? Você acha que esse negócio, essa corrida por produtividade, né? Porque tem um bombardeio aí de coaches de produtividade, porque acordei cedo. Tem que ser produtivo, né? Você acha que isso contribui muito para que as pessoas estejam ansiosas? Muito, muito, muito. Essa busca constante pela alta performance. Você tem que estar na alta performance, você tem que ser produtivo, você tem que. Tudo isso faz com que as pessoas fiquem mais ansiosas ainda, porque nem todo mundo consegue ser o melhor, ser o super produtivo. E todo mundo quer se comparar, né? E aí as pessoas se comparam, naturalmente, né, com as outras, e dizem, puxa, minha vida tá horrível, minha vida eu não consigo, é difícil, né, eu não sou capaz, eu sou um fracassado. Então, todos esses pensamentos, né, acabam fazendo com que ela se sinta cada vez pior, porque ela não consegue estar lá. Então a grande questão é, nós temos que ter calma. Primeira coisa, né? Então o Carlos Catuípe, ele não vai trabalhar para você ser super produtivo, para você estar na alta performance, porque você tem que ter a consciência do crescimento contínuo, do crescimento gradativo. Então eu sempre falo para as pessoas, gente, baby steps, passo de bebê. Um passo de cada vez. E assim você vai crescendo 1% a cada dia. Por quê? Porque o Carlos veio lá da dor da ansiedade. Ele já sabe o que acontece. Então, ele tem que mostrar para as pessoas exatamente que a gente tem que crescer gradativamente. O sucesso não é a chegada lá ao ponto que você quer atingir. O sucesso é cada passo que você dá em direção ao seu objetivo. Então, cada passo é um passo de sucesso. Hoje eu quero criar um podcast. Então eu vou criar um podcast na minha mente. Depois eu vou botar no papel. Depois eu vou começar a criar as possibilidades. Quem é que vai trabalhar nisso? Quem é que vai trabalhar naquilo? Então eu estou no processo de criação. Isso tem que ser gradativamente. Agora eu penso assim, puxa, até eu chegar lá para estar com esse podcast bombando e legal, vai demorar muito, quer saber? Nem vou fazer. Então as pessoas muitas vezes desistem. Não querem passar por o processo, né? Querem o propósito primeiro. E essa ansiedade, né, que a gente estava falando agora há pouco, durante a pandemia, os índices de ansiedade e depressão aumentaram absurdamente. Por quê? Porque não tem profissionais de saúde no mercado? Não, tem bastante, só que as pessoas, na grande maioria, não têm consciência de como controlar a sua mente. Quer ver? Tem uma moça que eu atendo, agora ela está super bem, mas nos primeiros atendimentos ela me diz assim, Carlos, eu não sei o que acontece comigo. Eu assisto as notícias e tenho que correndo tomar meu Rivotril. Por quê? Né? Que ela assiste a notícia. Ela é esponja. E tem que ir direto tomar o Rivotril, porque ela fica apavorada, ela fica nervosa, ela fica com medo. Então, esse medo, ele baixa a nossa imunidade, né? Essa frequência de medo de que vai acontecer com a gente, e a gente entra na ansiedade, que é o medo do futuro. Será que eu não vou pegar esse vírus? Será que eu não vou morrer? Será que meu filho não vai pegar? Será que isso? Será que aquilo? Então eu começo a imaginar um monte de coisa, ou seja, usar o meu poder da imaginação, o poder da minha mente, que é a frequência de Deus, né? É lá que Deus fala com a gente, na nossa mente. Se a gente não tiver com a mente controlada e equilibrada, como é que a gente vai ouvir essa voz da nossa consciência? Não tem como. Então a gente fica lá perturbado com os nossos pensamentos de medo, de insegurança, e isso tudo baixa a nossa imunidade automaticamente, porque a mente e o corpo estão ligados, mente sã, corpo são. Não adianta a gente tomar um remédio para o corpo e a mente está perturbada, porque a mente vai interferir no corpo, né? Cada pensamento, ele cria conexões neurais. Então, você começa a pensar negativamente sobre a sua vida, sobre as coisas que estão acontecendo na sua vida, sobre a sua capacidade. Negativamente, o que acontece? Você vai criando conexões neurais. E o corpo responde. E essas conexões neurais liberam uma química para o seu organismo. E que química é essa? Vai ser positiva ou negativa?
né? Vai criar doença ao longo do Haja tempo. vista que a gente tem o hormônio da adrenalina, do estresse também. Tudo vem de lá, né? Pessoas ansiosas também ficam com o corpo doente também, porque eu já falei isso, inclusive, num podcast, ela tá me chamando de neurocientista, né, Chay? Eu já falei, inclusive, no podcast, a nossa mente foi feita para estar no presente. E aí, quando a gente vive no futuro ou no passado, como é o caso da depressão, é como se nós estivéssemos trabalhando contra o nosso corpo, né? Então, não vai funcionar o corpo. Eu vou estar no futuro e o meu corpo no presente. Não tem como o corpo vai responder. E é por isso que tem muita gente que vai para as emergências, né? Com aí você o pescoço sente dor, duro, com as costas duras, né? Aí você sente a dor, né? Porque o corpo responde. Como você tá lá na frente e você não consegue fazer nada lá na frente, já que você tá no agora, o corpo responde, sente a dor. A preocupação é uma que nem uma cadeira de balanço, né? Te mantém em movimento, mas não te leva para lugar nenhum. Ou seja, até te leva para onde você não quer ir. Porque você sempre se preocupa com coisa ruim. Eu não quero perder meu emprego, eu não quero ser traído, eu não quero ficar sem dinheiro, eu não quero ficar doente, eu não quero isso. Tudo que você não quer, mas você está focando nisso. O que você está criando? Então, a grande questão é, você tem que ter consciência como você está do que usando a gente foca, expande, seu né? poder de criação. Quem foca em doença, encontra mais doença. Agora, quem foca em saúde, vai buscar e encontrar saúde. Agora, Carlos, para o pessoal que está acompanhando a gente, né? O que essas pessoas precisam eliminar a partir de hoje, a partir de agora, desse momento que você está acompanhando aqui o podcast? O que as pessoas precisam eliminar da sua vida, da sua mentalidade, para começar a iniciar esse processo de uma mentalidade positiva? Bom, a primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas, elas me perguntam assim, Carlos, como é que eu faço para ter uma mente vencedora? A primeira coisa não é o que você tem que fazer, mas o que você tem que deixar de fazer, né? Muitas vezes a gente entra na reclamação, olhando sempre para as coisas negativas, para as pessoas de forma negativa, para o mundo de forma negativa, ou seja, nós criamos na nossa mente uma habilidade de olhar para o negativo. É muito fácil a gente olhar para as coisas ruins, né? E a gente acaba se habituando a olhar para as coisas ruins e olhar para as coisas de uma forma negativa. Então a grande maioria das pessoas hoje não tem um bom humor, né? Acorda já cansada, já acorda, puxa, tá na hora de trabalhar de novo, eu já não gosto do que eu faço. Então, muitas vezes as pessoas não gostam de si, eu tô cada vez pior, olha só, essa rua aqui, né? Então, esse processo é você começar a se auto-observar e perceber quais são os pensamentos predominantes na tua mente diariamente, e esses pensamentos, eles são mais positivos, mais negativos, como é que eles são equilibradores ou desequilibradores, né? Se eles são desequilibrados, automaticamente você está gerando uma energia negativa para você. Então, nós temos que fazer um detox da nossa mente, detox mesmo. Dieta de notícia negativa, parar de andar com pessoas que estão falando mal dos outros, ou que falam só de doença, que falam só de crise, né? Começar a perceber que tipo de assuntos as pessoas à minha volta falam. A ambiência gera frequência, né? Exatamente. Então, a ambiência, ela vai te influenciar, né? Vai te influenciar. Não quer dizer que você não tem o poder de se blindar da ambiência, porque você vai criar novos ambientes. Você vai chegar a um ponto de você vai ser o criador. Você vai começar a ser uma referência para as outras pessoas. Mas até que chegue lá, você tem que eliminar com consciência essa frequência que você mesmo está gerando a partir do seu próprio pensamento. Então você tem que ter consciência sobre como eu estou usando a ferramenta do meu pensamento. Se eu não tiver consciência, se eu não tiver percepção sobre isso só se repete, o padrão se repete. E aí eu digo, a vida é assim. Tem aquela frase que é muito famosa, todo mundo já ouviu com certeza, que você é a média das 5 pessoas com que você convive. Parece às vezes muito arrogante, mas o que a gente pode pensar sobre isso? Eu vou ter que deixar de falar com aquela pessoa que eu amo, mas é aquela pessoa negativa? Não. Até que você esteja preparado para lidar com ela, você precisa se afastar sim. Quando você já tiver com a sua mente preparada para lidar com pensamentos negativos ou ter reações emocionais menos negativas a falas, né, que são negativas ou a esses vampiros emocionais, aí a gente sim vai conviver com essas pessoas. Mas até então, vamos conviver com pessoas que... Exatamente, Adriana. É por isso que a gente trabalha um ecossistema, né? Esse método de 5 pilares, que o primeiro é autoconhecimento. Você se conhecer seus veículos e ferramentas da consciência. Segundo, aprender a dirigir melhor esses veículos. Então você começa a se autocontrolar mais. Aí o terceiro, você começa a se reprogramar. Eu quero isso para minha vida, eu quero construir isso aqui na minha vida. E o quarto é que a gente vai para o relacionamento. Então enquanto a gente não fizer o dever de casa, não se conhecer, não se controlar melhor, não se reprogramar, no sentido da gente perceber o que eu quero para minha vida, aí quando eu for para o quarto pilar, que é
relacionamento, a percepção compreensiva das pessoas, eu vou entender que essas pessoas, elas não são muito diferentes de mim, mas elas têm a forma de usar essas ferramentas e esses veículos diferente. Então eu tenho que ter um entendimento de como que ela usa, mas ela não é diferente de mim. Então eu começo a olhar para ela de forma diferente, eu começo a perceber ela mais compreensivamente. Então eu já não entro em negatividade com ela, né? A gente estava no final de uma palestra esses tempos, aí uma moça chegou para mim e disse assim, Carlos, posso te fazer uma pergunta rapidinho? E eu estava ali dando autógrafo nos livros, né? Ela disse, claro, pode fazer. Aí ela perguntou assim, como é que a gente faz para lidar com pessoas negativas, pessoas tóxicas, né? Essa é a pergunta do milhão, né? É verdade. Você quer saber como que faz para lidar com pessoas tóxicas, pessoas negativas, né? Primeiro, a gente tem que fazer um adendo. Hoje existe uma moda na internet que diz assim, fique longe de pessoas tóxicas, né? Legal, a gente até entende por quê, mas o fato é o seguinte, primeiro você tem que perceber se você não é uma pessoa tóxica, porque onde você vai, você está, né? Não tem como você fugir de você. Agora, a grande questão, o que acontece? Por que as pessoas são chamadas de tóxicas? Eu acho que a grande sacada é você se preparar para estar com pessoas tóxicas, porque às vezes seu pai é tóxico, às vezes seu esposo é uma pessoa negativa, às vezes seu irmão é uma pessoa negativa. Então, a grande sacada é você saber lidar, se preparar mentalmente para lidar. Exatamente. Né, e agora eu vou dizer para você como é que você faz para lidar com essas pessoas tóxicas. Agora vem o segredo do milhão agora. Vocês querem saber? Vai gerar um corte, então já fala para ali. Vai, pera, então, é o deixa seguinte, eu gravar aqui, que é para ficar bonitinho. Prepara que lá vem... o seu coração. Prepare o seu coração, que aí vem uma resposta sensacional. É a resposta do milhão. Quem quer saber como lidar com pessoas tóxicas? Pessoas tóxicas. O que são as pessoas tóxicas? Pessoas que muitas vezes estão dentro de seus pensamentos negativos, olhando para a vida como uma forma negativa, se sentindo mal, ou querendo controlar outras pessoas, dizendo que todo mundo é errado e ela é a certa. Então, a grande questão é, quando a gente entra em contato com essas pessoas, o que a gente tem que fazer? Nós temos que abençoar essas pessoas, do jeito que elas são, do jeitinho que elas são, elas não conseguem ser diferentes. Por mais que você tente mudá-las, elas só vão mudar no momento que elas tiverem consciência. Então, você tem que abençoar. Quando você abençoa essas pessoas, o que acontece? A bênção chega primeiro em quem? Em você. Você é o canal da bênção. Agora, vamos pensar de forma contrária. Você chega perto de uma pessoa negativa, ela começa a falar e você já começa a ficar irritado. Você já começa a pensar, essa pessoa é tóxica, essa pessoa é negativa, essa pessoa polui o ambiente. Eu já estou começando a ficar negativo também. Então eu viro um canal de amaldiçoar a pessoa. Começo a dizer, essa pessoa não presta, essa pessoa é negativa. Então eu já entro na negatividade também. Então eu me torno também uma mesma pessoa tóxica. Mas eu tenho que ter consciência. Quando eu abençoo, a bênção chega em mim e eu mando essa bênção para a pessoa, eu mando uma luz para a pessoa. E eu me blindo da negatividade. Eu viro aquilo que eu realmente sou. Amor, paz, tranquilidade, harmonia e... Não importa o que o outro é, importa o que você é. Exatamente. Né? Às vezes, a gente fica chateado, porque é inevitável. Eu não fico chateado. Ema. Cada um com seus problemas. A gente se chateia sim com as pessoas, mas você ter a consciência, fazer uma reflexão de que você não muda as pessoas, você pode mudar com seu testemunho, com sua vida, né? Mas mudar, determinar ou impor, você não vai conseguir. É que assim, nós vivemos num mundo de provas, né? O mundo é prova. Nós estamos aqui todos os dias sendo colocado à prova. Então o que acontece? Cada pessoa tem um nível de provas. Então, Deus não joga dados, né? Einstein já dizia. Então, quando Deus te coloca um determinado desafio, ele quer que você evolua. Então, ele nunca vai te dar um desafio no mesmo nível de consciência que você está. Ele vai estar sempre te dando desafio acima do nível que você está, porque ele quer que você cresça, que você evolua, e gradativamente. Então, esse é o programa que está rodando. A gente tem que estar percebendo isso. Opa, peraí, para mim surfar essa onda, o que eu tenho que melhorar? Então, aí você começa a buscar sempre uma melhora constante, né? Só que, em relação às pessoas, eu não tenho como controlar as pessoas. Elas têm o nível de consciência delas. Posso eu influenciá-las? Aí sim, nós não mudamos o mundo, nós o influenciamos. A palavra influência, ela começa com in, de interno, e fluência, que flui. Então, que tipo de influência você é na sua vida, na sua família, no seu trabalho? Né? Você é uma pessoa contagiante ou contagiosa? Né? E olha que tem muito isso em famílias. Tem gente que chega, aí você diz, eita, já chegou aquela pessoa. Mas tem gente que chega e faz a alegria da Amigo, mas eu acho que você é uma né? pessoa contagiante, tá? Quem? Você. Eu? É. Oh, não tem ninguém que pense mais positivo que Davi, não. Eu penso mesmo. Eu a penso negativa, positivo. a pé no chão daqui, eu não costumo dizer negativa, não, só a pé no chão, mas ele é um cara extremamente positivo, graças a Deus, em nome de Jesus. É o equilíbrio aqui nesse negócio. Eu busco sempre não pensar em nada negativo.
Em nada que assim, não, vai dar ruim. Não vai, cara, não vai. Vai dar certo. Não, calma, né? Vai dar certo. É isso, né? Agora, obviamente, no existem meu caso, os desafios da vida, né? Eu trabalho para dar certo. O processo. Eu trabalho para dar certo. É o desafio, né? O desafio tem o caminho, mas o processo. eu sou meio termo, né? Eu sou otimista, mas sou meio termo. Vamos dizer que 50 vou ser bem realista. A grande questão é que a gente tem que se preparar, né, pro melhor, para fazer o melhor. Agora, se a gente vai pensando, eu não tô pronto, e não vai dar certo, e eu vou travar, e eu vou travar. Mas eu tô buscando o plano B sempre. Às vezes as pessoas querem falar em público, mas aí começa a pensar, e se eu travar? E se eu travar? E se eu travar? E se eu travar? Ela já tá se sabotando, ela não tá percebendo. Um atleta treina no treino, vai super bem, chega no jogo, joga mal. O que aconteceu? Amarelou. O que houve? Aconteceu alguma coisa na mente da pessoa, do emocional. Ela ficou, né, abalada, ficou nervosa, e aí não rendeu. Então, claro, precisa trabalhar o mental, o emocional, para que o físico, como consequência, seja equilibrado também. Você gosta de futebol, cara? Cara, eu gosto de futebol, mas não sou aquele cara que para assistir. Assim, eu sou gremista, por exemplo, meu time é o Grêmio, mas eu também não sou doente pelo Grêmio. Você é cristão? Digamos assim, eu acompanho a Cristo no sentido, dentro de um processo que eu venho buscando conhecimento, né, dentro de todas as áreas, inclusive as religiosas. Não, o que é ser cristão, né? A grande questão é essa. O que é ser cristão? Quando as pessoas perguntam, você é cristão? Ou seja, você acredita em Cristo? Claro que eu acredito em Jesus e acredito em Cristo. Agora, há uma diferença entre Cristo e Jesus? Bom, fica essa pergunta no ar, que a gente pode buscar mais conhecimento para entender o que é Jesus Cristo. É o Jesus de Nazaré, mas ele é chamado de Cristo. O que significa Cristo, né? Então, eu não vou entrar nesse assunto agora, porque mérito, né? senão a gente vai começar a falar tem que ter sobre outro episódio. Mas assim, vamos pro intervalo, então? Eu, sim, acredito, e nós somos amparados pela luz divina, né? Jesus foi um ser iluminado que nos trouxe uma mensagem maravilhosa e que nós hoje estamos fortalecendo essa mensagem na mente das pessoas. Porque passaram-se 2000 anos da vinda desse mestre e a gente continua cometendo os mesmos erros. É verdade. Vamos ao intervalo rapidinho para voltar finalizando, porque ele está apressado para ouvir. Tem compromisso, já. A gente volta já. Que nossa aprovação é campeã, todo mundo já sabe, já conhece. E qual um dos nossos segredos? Simulados. Nós temos as melhores plataformas de simulados do Brasil, a Evolucional e a Triaduc. E esses simulados, que são exclusivos de uso do BIOS, eles fazem uma diferença enorme. Não são apenas simulados, eles fazem diagnóstico. Quando você recebe sua correção pela TRI, mesma metodologia do Enem, você recebe também diagnóstico dos seus pontos fracos, dos seus pontos fortes. E na Triaduc, que só o BIOS tem, você tem ainda uma recomendação adaptativa. Para cada erro que você comete, você recebe 3 questões dentro da teoria da resposta ao item para acertar os pontos que foram erros. Só o BIOS consegue ter essa aprovação gigante, porque tem a melhor equipe e toda a melhor infraestrutura para o ato de aprender. Se você é um empresário centralizador e tem dificuldade de delegar por medo da equipe não fazer tão bem como você, contrate certo. GVR Mentoria. Exatamente no período que a gente mais cresceu. Então a gente saiu do faturamento aí de 240 mil, passamos de R$1 milhão com esse trabalho da GVR Mentoria. É extremamente importante o processo de gestão da empresa, para que os diretores e sócios possam estar prospectando novos projetos para a empresa. A gente consegue desenvolver as pessoas para que essa empresa se torne lucrativa e autogerenciável. A vida é como um espelho. Obtemos os melhores resultados quando sorrimos. Seja o melhor que puder ser. Seja Sorriso. Clardente. Mais de 10 mil sorrisos transformados. Profissionais especializados em todos os tipos de procedimentos estéticos dental. Lentes de contato. Implantes dentários e próteses. Facetas de porcelana. Gengivoplastia. E bichectomia. Clardente. Há mais de 20 anos valorizando sorrisos. Academia Dubos, equipamentos de última geração. Equipe especializada. Mais espaço, ambientes climatizados. Preços especiais. Academia Dubos. Dubos.
Turbos, esculpindo melhor em você. Avenida das Garças, do Avelar, Petrolina. Glaciar Refrigeração, montagem e manutenção de câmaras frias para refrigeração e conservação de frutas, bebidas e laticínios. Os melhores equipamentos e equipe técnica qualificada. Glaciar Refrigeração. Ligue e solicite o seu orçamento. De volta com mais um bloco do nosso Petrocast. Já segue a gente nas redes sociais, @PetrocastOficial, lá no nosso Instagram. Nós estamos no Deezer, no Spotify, no Facebook, no TikTok. Estamos em todas as plataformas para melhor interagir com você. Vamos finalizar o nosso episódio de hoje. Que pena, não queria não. Mas, infelizmente, né, a gente tem que encerrar. Vamos para a palestra, então. Aliás, para o treinamento, né? Tem um treinamento top que vai acontecer aqui em Petrolina hoje, né? E é sensacional. Carlos Catuípe, com certeza quem volte mais vezes, tá? Volte mais vezes. Voltaremos, com certeza. Nosso espaço está aberto aqui para você. Quando vier, venha com muito tempo, pra gente gastar ele todinho aqui no nosso podcast. Eu adoro, né? O pessoal, minha esposa, o pessoal da nossa equipe sabe, assim, o quanto eu gosto de falar desse assunto. Então, pra mim, é uma alegria. Percebe-se. Né? Quando a gente trabalha com alegria, a gente não trabalha, a gente se diverte, né? Aí, o site. É o site do livro, ó. Gente, tem esse livro aqui, tá à venda ainda. Você pode comprar ele lá no site carloscatuípe.com.br, viu? /livro. Deixa as redes sociais também para as pessoas acompanharem, que tem um conteúdo bacana no Instagram. Isso, no Instagram lá, é só você colocar lá, @carloscatuípe. Catuípe se escreve normal, C-A-T de tatu, né? U-I, P de pato e E de escola. Catuípe, C-A-T-U-I, P de pato e é da escola. Catuípe. Significa em Tupi-Guarani águas claras. Muito bem. Tupi-Guarani. Carlos, só para daqui a pouco prepara uma mensagem para você deixar para os nossos seguidores, nossos inscritos no canal do YouTube. Antes vamos finalizar também agradecendo os nossos parceiros, Dr. Loveci da Claredente, estética dental, lente de contato, bichectomia, prótese dental. Tem uma equipe super preparada lá na Claredente para deixar você lindo e agradável. Tudo começa pelo sorriso, né? É verdade. Vamos agradecer também ao BIOS. Olha, gente, para você que vai fazer o Enem, tá pensando aí, tá na ansiedade, não se preocupa, coloca o pezinho no chão, vamos lá, dia após dia, 1% a cada dia, e lá no BIOS você chega a 100%, com certeza, viu? Pessoal, tem o método ideal que vai se encaixar na sua rotina, que vai se encaixar no seu processo de estudo e vai lhe levar à aprovação naquela faculdade que você espera, tá bom? Então, BIOS, cursinho pré-vestibular para você. Tem promoção nesse mês de maio, viu? Então aproveita. E olha, Unicesumar também convergindo lá com o BIOS. Se você quer uma pós-graduação, uma graduação, a gente aprova demais. Nós estudamos, inclusive nós fazemos graduação lá na Unicesumar. É maravilhoso, uma assistência totalmente top das meninas, de Águida, Merian. E o conteúdo é atualizadíssimo. Muito atualizado, viu? Não é propaganda não, viu? Realmente é verdade. Vamos falar de quem mais? Da GVR. GVR. GVR Mentoria Empresarial, a gente ficou sem saber quem é. GVR Mentoria Empresarial e Gestão Financeira, através de processos e pessoas. Se você é um empresário centralizador, quer mudar a sua empresa, ter mais rentabilidade, chama a GVR, que com certeza a GVR vai mudar aí toda a estrutura da sua empresa, também, como é que chama? Os processos de gestão de pessoas lá dentro. Toda a dinâmica que eu ia falar. Vai alocar melhor os seus funcionários, tá? Se você está com dificuldade, de repente com produtividade ali em determinado setor, o André e toda a sua equipe vai orientar você e vai alocar o funcionário aonde ele pode render mais, aonde ele pode dar o 100% dele. Ele vai identificar porque tem todo um estudo que é feito em cada um dos profissionais e aí aloca ele aonde ele vai de fato render. Mandar um abraço para Tibúrcio da Alto Vale Prevenções, muito mais que prevenção, proteção veicular para o seu carro, monitoramento, também rastreamento, guincho 24 horas, carro reserva, moto reserva, caminhão reserva, tem tudo para você, né? E ainda cobre colisão, furto, que mais? Tudo, é o melhor, muito mais que proteção, é a melhor do Brasil. Tibúrcio, um abraço. Vamos fechar? Vamos sim. O que você deixa? Qual o recado, a orientação que você deixa para os nossos seguidores? A orientação é a seguinte: as pessoas mais bem-sucedidas daqui para frente serão aquelas que treinarem mais a sua mente. A tecnologia está vindo com tudo, vai tomar o seu espaço, queira você ou não,
né? Mas a nossa arma secreta vai ser sempre o pensamento. É lá no seu pensamento, é lá na sua consciência que Deus fala com você. Então, sempre você vai ter um caminho a seguir. O caminho da sua alma, o caminho do seu propósito. Este é um caminho inabalável. E quando você tem a consciência de como você está usando a sua potência da sua alma, que é a sua mente, banhada pela sua consciência divina, nada pode parar você. Nada vai te impedir de atingir os seus objetivos e ajudar cada vez mais pessoas, porque você veio para essa vida com um propósito divino. Então, não deixe, né, esse propósito se perder dentro dos tenquês da vida, porque a vida é assim. Não, a vida não é assim. A vida de muitas pessoas pode ser do jeito que elas imaginarem a partir da sua mente, só que elas têm que ter consciência sobre como elas estão usando seus veículos e ferramentas da consciência. E é lá que Deus fala com você. Então, não deixe a sua mente ocupada, né? Se você está preocupado, já tentou ligar para alguém ocupado? Não dá, né? Como é que Deus vai falar com você? Então, nós estamos passando uma transição da era do instinto, bateu, levou, para a era da intuição, de você perceber com clareza mental e controle emocional qual é o meu caminho. E você vai com tranquilidade. E a mensagem para encerrar é o seguinte: a água, quando ela está descendo o rio, ela vai descendo por vários vales e caminhos, né, diferentes, e quando ela encontra uma pedra, ela não fica batendo na pedra, ela contorna a pedra. E chega um momento que esse rio encontra o mar. Então, você é como a água do rio, a sua vida, Deus está esperando você para você simplesmente se conectar cada vez mais à sua consciência divina. E quem sabe agora, né, esse é o momento. Então, não fique batendo na pedra, se uma coisa não está dando certo, busque novas possibilidades. Use a sua mente para isso, ok? Valeu. Catuípe, obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. A gente fica muito feliz em recebê-lo aqui, com certeza enriqueceu demais o nosso podcast, tá? Muito obrigado. E sempre que vier a Petrolina, venha pra cá, pra gente bater um papo, tá bom? Vamos sim, estamos aí. É isso, gente. Por hoje é só. Mas a gente volta na próxima semana com mais um episódio sensacional. Você não pode perder. Valeu, gente. Até tchau, mais. tchau.